Quando Deus escolhe um menino franzino que nem foi cogitado pelo seu pai para estar na sala naquele dia e levanta ele como rei sobre Israel, aí a gente vê que a história de Davi não é mais sobre Davi, é sobre o Deus que escolheu Davi. Quando a história fala a respeito de um menino que caminhava debaixo de uma capa colorida e foi vendido pelos irmãos e foi lembrado por Deus e pelo faraó, que era o homem de maior governo da época, ele foi feito governador, nós entendemos que a história de José não é mais sobre José, é sobre o Deus que fez José sonhar, e é sobre o Deus que sonhou com José. Quando olhamos para a história de Daniel, o homem que tinha mais sabedoria do que muitos sábios da época, um homem que fez com que leões jejuassem na presença dele, e vemos que não havia nada sobrenatural em Daniel, que não havia sido dado por Deus. Entendemos que a história de Daniel, quando Deus começa a desenhá-la, não é mais sobre Daniel, é sobre o Deus de Daniel. Quando olhamos para Saulo, um homem que era um perseguidor da igreja, um homem que cresceu e foi ensinado aos pés de Gamaliel para ser grande defensor da lei na época, e esse homem tem um encontro com Jesus, e a partir desse encontro não é mais um perseguidor de igreja, mas se torna um edificador delas. Entendemos que a história de Saulo acaba e nasce então a história do Deus de Paulo. Quando olhamos para a história de Pedro, alguém que tinha dificuldade para saber em uma noite como aquela em que Jesus o encontrou, aonde os peixes estavam, mas agora a sombra dele cura enfermos, por onde ele passa, entendemos que não é mais sobre Pedro, sobre o Deus de Pedro. Eu quero te lembrar que Ele pode também se tornar o Deus da sua história. Não é só sobre um Deus que te salva, é sobre um Deus que também te governa. Se estivermos disponíveis para Deus, Deus está pronto para fazer história através de você.